Oiê! Tudo bem, gente? Voltei. Yes! Bom, eu tinha gravado um vídeo, tinha postado e acabei excluindo porque eu acabei não gostando do formato dele. Eu achei que ficou confuso, é, e eu não consegui dar todas as informações que eu precisava. Então eu vou fazer num outro formato, tá? Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês e depois eu vou mostrar a tela do computador, ou melhor, o print, porque eu não tô conseguindo gravar a tela do meu computador por nada. Então, é isso. Hoje o vídeo será sobre o application. Desculpa tá aqui, ó, meio assim, porque eu tô com o computador aqui embaixo, porque agora eu fiz realmente um roteiro maravilhoso. E eu vou falar tópico a tópico mesmo, tá? Então vamos começar. Primeiramente, para quem não viu os primeiros vídeos, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o Au Pair. O Au Pair, ele é um programa de intercâmbio cultural que pode ter até 2 anos de duração, ou melhor, 1 ano, e aí você pode estender para mais 6, 9 e 12 meses, tá? E nesse período de intercâmbio você tem direito a uma remuneração em dinheiro, tá? Você é recebido por uma família, você vai morar com a família, vai trabalhar com eles e você vai ter direito a estadia, pensão completa, a bolsa de estudos para estudar e o salário. É isso que é o Au Pair, tá? Ou seja, é um intercâmbio de trabalho, nada mais é do que isso. O que é agora o application? O famoso application é a primeira parte desse intercâmbio, que é a parte que você tem que montar o seu formulário, montar a sua carta de apresentação, digamos assim. Quando você inicia o processo do Au Pair, você vai receber o seu application, que é a sua ficha, a ficha da tua vida completa, né? No meu caso, é o site do My Au Pair in America. E nesse perfil, as famílias que provavelmente podem ser que seja a família que você vai trabalhar, vão entrar e vão ver todas as informações sobre você. E vão depois entrar em contato se gostarem de você. É meio que um currículo, tá? Combinado com perfil pessoal, assim, como se fosse um currículo barra Tinder, barra perfil do Tinder. É isso, o application. É como se fosse uma rede social, que ali tá todas as suas informações. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês o application, tá? Minha cara vai desaparecer agora e aí a gente vai começar a ver juntos o application. Eu tô mostrando pra vocês o application meu, tá? O meu perfil. Hoje eu não vou falar, eu vou falar brevemente sobre o vídeo que tem que colocar no application, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre ele e dando dicas, tá? Que eu acho que o vídeo ele é um pouco mais chatinho, um pouco mais complicadinho e a gente tem que falar um pouco melhor sobre ele. Vamos lá, a primeira página é esse perfil, essa página do Tinder realmente. Você vai colocar sua foto de perfil, seus dados pessoais, fotos. Aqui eu coloquei fotos com os meus sobrinhos, que eu usei eles como experiência. Coloquei foto de quando eu trabalhava como voluntária na minha igreja com bebês de 1 a 3. Coloquei foto com a minha família. Coloquei foto com os pré-adolescentes que eu trabalhei na igreja também, como trabalho voluntário. E também coloquei uma foto minha como voluntária chamava Sexta-feira Maluca, que era uma sexta-feira que a gente ia fazer atividades com crianças com necessidades, né, com baixa renda. Depois disso, você vai ter que colocar sobre os seus interesses. Ali ele vai dar vários tipos de interesses para você e você tem que ticar o que você gosta, o que você gostaria de fazer e aprender. Depois você vai falar um pouco sobre você, vai falar sobre o seu passado, quem você é, sobre os seus amigos, sua família e quais são os seus desejos. Basicamente isso. Depois vai te pedir por que você quer ser um au pair e por que você quer morar com uma host family americana, né? Com uma família anfitriã americana. Vai pedir também para você descrever como que você passa o seu tempo livre
incluindo hobbies e interesses. Detalhe, gente, tudo isso você tem que escrever em inglês, tá? Tem que escrever em inglês, não pode escrever em português, tá? Depois vai perguntar se você qual o seu nível, qual o nível que você sabe nadar, se você nada bem ou não. Se você já morou fora de casa ou por mais de 2 meses ou mais. Qual sua língua nativa? Quais línguas você sabe falar além do inglês e da sua língua nativa? Quantos irmãos ou irmãs você tem? Qual o seu status? Se é casada, solteira, divorciada, viúva, enfim. Qual a sua religião? Vai pedir também mais informações que você queira colocar. Aqui eu não coloquei nada. Nada. Não sabia nada para colocar. Depois você vai colocar aqui a página de detalhes pessoais, tá? Eu vou passar meio rápido, porque assim, são meus detalhes pessoais, RG, CPF, passaporte, visto e tudo mais. A única coisa que eu vou falar aqui é sobre a primeira parte. Ele pergunta quando que você tem interesse em ir, né? Qual o mês mínimo e o máximo de tempo que você quer esperar para poder ir para os Estados Unidos. Uma coisa que eu quero falar é sobre a CNH, tá, gente? Que tem que colocar aqui se você tem uma CNH válida ou não. Quando que você aprendeu a dirigir, né? Ou seja, quando que você tirou sua CNH. Quando que você passou no seu teste prático, na sua prova prática. E qual o tipo de licença, né, de CNH que você tem, permanente, provisória, tá? Vai perguntar algumas coisas básicas sobre a CNH, se você já sofreu algum acidente, quantas vezes por semana você geralmente dirige, qual a sua experiência dirigindo, que eu coloquei, in a city, on the highways, at night, in the country. Ou seja, na cidade, nas estradas, à noite e também em tudo que é lugar, né? Se você já teve sua licença cassada ou não. Aí depois é sobre Travel and Program. Ele vai te perguntar qual tipo de programa que você quer. Tem 3 tipos de programa, que é o Au Pair na América, que ele é o comum, é o que geralmente todas vão. O Au Pair Extraordinaire você é professora, pedagoga, e você quer ir como pedagoga mesmo, tá? Como uma tutora, digamos assim. E tem o Educare in America, se você quer mais estudar do que trabalhar, né? Só que daí você ganha menos e ganha mais bolsa de estudo. Vai perguntar sobre seu passaporte aqui, se você já tem alguma host family interessada. Sobre seu visto. Se você já foi para os Estados Unidos, quanto tempo você ficou e qual visto que você utilizou. Se você já teve seu visto negado ou não. Aí depois vai perguntar sobre a parte de Child Care Experience, experiências com crianças, né? Com cuidar de crianças. Primeiro ele vai perguntar quais tipos de crianças que você tem interesse em cuidar, né? Aqui ele pergunta 3 months to 1 year, 1 to 2 to 6 years, 6 years and older, 2 or more children or special needs. Então aqui ele pergunta 3 meses a 1 ano, 1 a 2, 2 a 6 anos, 6 anos ou mais, 2 crianças ou mais. Aqui se você não quiser mais de 2 ou mais, você coloca não, unwilling, tá? Special needs também. Mas se você não tem problema com isso, coloca assim, willing, tá? Depois você vai colocar vai escrever um pouquinho sobre sua experiência com cuidado de criança. Depois ele vai pedir para você ticar várias coisas, se você sabe fazer. Então aqui era com bebês, né? Preparar mamadeira, bebadeira. Trocar uma fralda, alimentar uma criança, se você sabe alimentar uma criança, se você sabe fazer o bebê arrotar, se você sabe alimentar a criança com colher, se você sabe dar banho, se você sabe colocar uma criança para dormir, né, um bebê para dormir.
Ele vai fazer várias perguntinhas assim para vocês. Depois, se você já... tem uma pergunta aqui. Have you ever helped potty train a child? O que isso significa? Se você já ajudou a criança a passar para a parte de alimentação. Então, ou seja, o bebê, quando ele faz 6 meses, ele começa a introdução alimentar. Se você já ajudou a introdução alimentar de um bebê. É isso que ele pergunta, tá? Depois você vai documentar as experiências que você teve, as horas e as referências, o e-mail das referências aqui, tá? Próximo tópico é educação e trabalho, né? Education and Work History. Então aqui você vai colocar as escola e faculdade que você estudou e depois sobre seus trabalhos, né? Próximo agora, essa é a parte médica, Medical and Declarations. Aqui você vai colocar todas as suas informações médicas, quais vacinas você tomou, qual o seu peso, sua altura, se você já sofreu algum dos problemas que ele coloca lá. Então eu coloquei, já tive catapora, e tenho problema de vista, ou seja, né, preciso usar óculos. Aí ele vai perguntar depois quais os tratamentos necessários. Eu falei que eu tive catapora quando eu tinha 5 anos. E eu tenho miopia e astigmatismo que eu preciso usar óculos. Aí ele pergunta se você toma alguma medicação. Se você tem alguma restrição física. Que você não possa levantar uma criança, né? Segurar uma criança. Se você já teve algum histórico nervoso ou emocional. Então, eu coloquei que não, mas depois pergunta se você já foi para uma psicóloga, né? Ou para um psiquiatra. E aí eu coloquei aqui que sim. Olha, gente, vamos lá. Dica de amiga, tá? Dica de amiga mesmo. Eu coloquei que sim, mas quando eu coloquei que sim, pra mim virou um grande problema. Um grande problema mesmo. Por quê? Porque eu vou à psicóloga só pra me entender e pra me ajudar a não pirar. Então, gente, normal, né? A gente vai na psicóloga pra não pirar mesmo, porque nosso dia a dia é muito corrido, é tudo muito louco, a gente precisa de alguém pra poder, né, colocar as coisas pra fora, que a gente geralmente não fala pra ninguém. Então, só pra isso que eu vou na psicóloga. Mas eu não tomo remédio nem nada. Então, não tinha necessidade de eu ter colocado que eu ia à psicóloga, que eu já fui à psicóloga, porque isso virou um grande problema nesse application, tá? Quando eu coloquei que sim, eles me pediram pra... Eles me pediram pra preencher uma ficha médica minha, eu falando, né, o que eu tinha, o que eu tive, qual o diagnóstico, qual o tratamento, quanto tempo eu fiquei na médica, enfim, essas coisas. E depois ainda me pediram uma carta da minha psicóloga, né, então eu tive esse problema que tive que pedir uma carta pra minha psicóloga também. E minha psicóloga colocou lá, ela não tem problema nenhum, ela só vem para autoconhecimento. Então, se vocês querem evitar nervoso e deixar o processo mais lento, não coloquem que vocês fazem terapia. Se vocês não têm necessidade de tomar remédio, não coloquem que você fez ou faz terapia. Não coloquem, tá? Porque vai ser um desgaste a menos. Beleza? Fechado? Vamos lá, vamos voltar. Ai, cadê? Aqui. Então, aqui ele vai perguntar se você toma algum antidepressivo ou um remédio para ansiedade, quais os problemas médicos que você precisa e quais os tratamentos, se você usa óculos, né? Aí ele vai perguntar, ele vai falar, você
entende que o seguro que o au pair dá não é designado para cobrir nenhum problema de dente, né? Ou seja, quando quebra seu dente, ele não cobre. Ou para te dar uma nova lente de contato. Aí ele pergunta se você segue alguma dieta especial, né? Uma dieta tipo sem glúten ou sem lactose, aí você coloca. Se você tem alguma alergia, se você já ficou grávida ou teve um aborto ou algo do tipo, se você já sofreu com uma doença sexualmente transmitível. Nossa, doença sexualmente transmitível. É isso. Depois disso, ele vai pedir para você colocar uma ficha médica. Gente, esse foi um segundo problema que eu tive, tá? Vocês vão precisar levar uma ficha para um médico, de preferência clínica geral, tá, gente? Para preencher. Eu fiz a grande cagada de levar para minha médica ginecologista. Tem uma cabeça no telhado na casa aqui. Então, eu fiz a grande cagada de levar para minha ginecologista e não deu certo, tá? Ela fez uma cagada, ela fez de qualquer jeito, não colocou o carimbo que precisa, não colocou nada. E eu tive que levar para uma outra médica para fazer. Ou seja, quando vocês forem na médica de vocês, na clínica geral ou no clínico geral, leva a ficha de vacinação junto, tá? Porque tem um tópico que fala sobre as vacinas. E peçam pro seu médico preencher tudo que está pedindo, sem deixar nada para trás. Muito menos o carimbo dele e a assinatura dele, tá? Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Aqui ele vai falar as vacinas que vocês precisam, obrigatórias, que vocês precisam ter antes de ir. E vão pedir para você colocar todos os documentos, todas essas fichas médicas, a ficha de vacinação. Aí depois vai perguntar sobre as vacinas do Covid, se você tomou as duas, né? As duas que são mais importantes para eles. Se você tem alguma doença congênita, né? De nascimento, se você fuma. E vai pedir a sua certidão criminal, tá? Que você consegue no site da Polícia Federal ou do STJ, do STF, do STJ, se eu não me engano, não lembro agora. Tem que procurar. Mas eu acho que é da Polícia Federal. Enfim, próximo. Aqui é a parte das referências. Vamos lá, gente. Como que faz para ter referência? No meu caso, eu fiz trabalho voluntário por vários anos na minha igreja, no Ministério Infantil da minha igreja. Então, eu trabalhei com crianças, trabalhei com bebês, trabalhei com crianças de 4 a 6, trabalhei com todas as idades. Então, eu tive essas experiências. Então, a minha referência era alguém da igreja, era uma amiga minha que trabalhou comigo e que me deu ela foi a minha referência, tá? Para participar do programa, você precisa ter certos requisitos, e um deles é ter 200 horas mínimas de experiência com crianças nos últimos 3 anos. Uma dica que eu deixo busque ter experiências aqui no Brasil, tá? Principalmente experiência com crianças de diversas idades, porque isso abre muito o leque, tá? De família para vocês. Dessa forma, você vai oferecer qualidade ao seu application, também demonstrar com qual idade de criança se sente confortável para cuidar, né? Você vai preencher, vai detalhar todas as suas experiências de trabalho com as crianças e detalha, a organização aceita experiência desde os 14 anos de idade, tá? Da candidata. Não há necessidade de ser uma experiência registrada na CTPS, na carteira de trabalho. O vídeo ficou longo até demais, mas era isso que eu queria passar para vocês. Tô muito feliz em fazer isso pro YouTube.
curtam, comentem, compartilhem, falem o que vocês estão achando do vídeo para me ajudar, dos vídeos. Eu sei que é chato, eu sempre odiei, mas agora eu entendo o quão importante que é isso, é a gente entender se nosso conteúdo aqui tá sendo legal ou não. Bom, eu tô muito feliz em compartilhar com vocês. Agora falta menos de um mês pra eu ir, então eu quero correr com os vídeos pra eu poder fazer meio que tudo em tempo real pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!